Olá, está no ar o TCE na TV. Esta semana você acompanha tudo sobre o seminário O TCE que Temos e o TCE que Queremos. O evento contou com palestras proferidas por conselheiros, auditores e analistas do TCMS, que apresentaram o funcionamento e atribuições da Corte de Contas aos novos servidores vindos no ano de 2015 para o Tribunal. A Escola Superior de Controle Externo realizou no auditório da Escoex o seminário O TCE que Temos e o TCE que Queremos para 65 servidores vindos por meio da nova gestão e oriundos do gabinete dos novos conselheiros Osmar Jerônimo e Gerson Domingos. Nos 3 dias de programação foram ressaltados temas voltados às atividades e funções do TCMS. Na abertura, o vice-presidente, conselheiro Ronaldo Chadid, explanou sobre a realização do seminário e, em seguida, proferiu a palestra A Natureza Constitucional do TCE. Você manda um funcionário fazer compras com o seu recurso, ele é obrigado a trazer a nota fiscal e demonstrar quanto gastou e quanto sobrou. Às vezes falta, você repõe. Da mesma forma, os nossos administradores que utilizam recursos públicos, eles são obrigados a prestar contas. A quem? Ao órgão de controle. Por que é exercido esse controle no país? Pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas. Eu acho que a iniciativa muito interessante, promovida pela Escoex, no sentido de ambientar aos novos servidores, os novos conselheiros que estão adentrando ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Eu creio que é uma demonstração do carinho que nós temos por eles, porque quando você mostra a sua casa, a nossa casa e como ela funciona, isso é acolher bem, é o que nós estamos fazendo. O Tribunal de Contas, ele é um órgão de extração constitucional. Ele não nasceu através de uma lei ordinária, de uma lei complementar, de um ato normativo. Ele nasce da Constituição. É colocado ao lado dos poderes, com toda a autonomia possível, iniciativa de projetos de leis, com a competência de fiscalizar todos os poderes. Então, é nesse sentido que a nossa palestra foi desenvolvida. Para apresentar o processo de gestão e modernização do TCMS, o diretor Douglas Avedikian citou o escopo de atuação em 2015, que terá como alicerce para a nova gestão a meritocracia, celeridade, qualidade e transparência. A ideia inicial é aproveitarmos os 2 diagnósticos que foram feitos de 2 grandes empresas renomadas que realizaram o planejamento estratégico aqui. Em 2009, com 9 objetivos estratégicos, e em 2014, com 13 objetivos estratégicos. E agora o que acontece? Em cima desse diagnóstico, o que a gente vai fazer? Traçamos algumas ações emergenciais e o escopo de atuação da nova gestão, que ele se distribui em 3 grandes pilares: reestruturação, comunicação e capacitação. O secretário-geral Eduardo Dionísio apresentou para os servidores os dispositivos da Lei Complementar número 160 de 2012, que dispõe sobre a lei orgânica que rege o Tribunal de Contas do Estado. A Lei Complementar de 160, ela é bastante abrangente nesse sentido. É uma norma que se divide numa parte material e outra parte processual. Nós vamos tratar muito mais da parte material, onde fala da própria organização do tribunal, da sua função fiscalizatória, essencialmente, e levando também aos novos servidores a proposta da nova gestão do tribunal, que é trabalhar no sentido de orientar o jurisdicionado ao invés de punir. Segundo a conselheira Marisa Serrano, todo o conteúdo programático apresentado foi elaborado pela diretoria da escola. Para ela, o evento propiciou também a ambientação para os novos servidores. Nós estamos
procurando passar para esses servidores, dos novos conselheiros, como é que o tribunal trabalha as questões do dia a dia. Como é as análises dos processos, qual é o trâmite aqui dentro, as nossas diretorias, quais são as suas funções, quais são as suas áreas específicas de atuação. E apresentando também os diretores com quem eles vão trabalhar durante esse ano. Haverá fala de todos os conselheiros, e assim também cada um vai expor a sua forma de trabalho, porque não há uma unidade completa entre todos. É claro, nós temos linhas mestras de atuação, mas cada conselheiro tem uma visão da fiscalização que é bom passar para os novos servidores. A conselheira participou ainda falando sobre o TCE e a fiscalização de políticas públicas, destacando as ações nas áreas de saúde, educação, assistência social, saneamento básico, transporte e habitação. Durante sua palestra, ela ressaltou ainda as auditorias operacionais realizadas nos setores da educação e saúde. Esse aqui, por exemplo, é um trabalho todinho, vocês têm aí acesso, os livros estão aí, quem precisar mais, os gabinetes, se vocês não tiverem, solicitam, não sei a quem que vão solicitar, pode ser aqui a SCOEX, Fernando, vocês estão aqui? Então tá, pode ser a SCOEX. Então esse livro aqui, ele é o primeiro que nós fizemos em cima daquilo que nós acreditamos que seria interessante para o tribunal. Quando a gente fala em políticas públicas, que também é função do nosso tribunal, nós abordamos aí a questão da educação, da saúde, da assistência social, do trabalho, do saneamento, do transporte, da habitação, todas essas questões que são afetas às políticas públicas, que não são poucas. E é claro que são as políticas mais ligadas ao cidadão. São aquelas que demandam mais do cidadão ou que o cidadão demanda mais do Tribunal de Contas. Então, a minha ideia é que a gente possa discutir e passar um pouquinho para os novos servidores qual é a nossa visão da fiscalização que este tribunal faz, tendo em vista especificamente essas questões da área mais afeta a ele, que são as questões, como eu disse, ligadas à educação, ao saneamento, à saúde e assim por diante. A assessora da Corregedoria do TCMS, Maria da Glória, especificou direitos, vedações, impedimentos e deveres dos servidores por meio do Código de Ética do TCE. A apresentação é no sentido de dar ciência a esses novos servidores das regras de comportamento e de conduta escritas no Código de Ética. Então, durante a apresentação, nós temos que falar de alguns princípios, alertando, né, que a parte ética está fundamentada na Constituição, e aí vamos falar de deveres, de impedimentos, de vedações, porque a ação dos servidores do tribunal em relação à parte externa, eles têm impedimentos até depois que saem do tribunal, eles não podem trabalhar com jurisdicionado por conta de ter tido acesso, por exemplo, a informações privilegiadas, né? Então, a palestra em si é curta, mas bem pontual. Outro tema destaque no seminário foi o regimento interno do TCMS. O assunto foi abordado pelo diretor de normas, João Ricardo Dias de Pinho. Na verdade, a gente vai tentar passar aqueles que são os pontos assim onde as mudanças foram mais substanciais. O regimento já está aí completando um ano, né? Então já teve um período, o novo regimento completou um ano, teve um período já de amadurecimento disso aí, de discussão com os próprios servidores, né? Com o pessoal que fez parte da comissão, alguns problemas de interpretação que surgiram nesse período. Então, acho que a diferença do que o trabalho que a SCOEX já tinha lançado ano passado, logo quando o regimento tinha saído, de apresentar para os servidores, e que nós vamos ter a oportunidade de hoje apresentar para os novos servidores, é essa, né? O regimento é o mesmo, mas talvez o nível de maturidade sobre o regimento ele tenha mudado. No
No terceiro dia de seminário, os servidores assistiram às práticas do sistema ETCE sobre como operar o regimento interno e o processo de gestão e modernização do TCMS, apresentado por Flávia Freitas. O objetivo da apresentação é mostrar como que funciona o sistema ETCE, que é o sistema de trâmite eletrônico interno. Então, na apresentação vai ter uma visão geral, como acessar, como fazer o trâmite, como visualizar as peças do processo, como gerar atos também. Para esses novos servidores que estão vindo, o ETCE é a ferramenta de trabalho. Então, o objetivo é dar essa noção geral para que os servidores consigam se familiarizar antes mesmo de ter o contato com a própria ferramenta. A importância se encontra na facilidade que eles vão ter, porque vendo aqui eles já vão saber aonde acessar, de que forma acessar, né? É como se fosse um manual, uma apresentação de um manual. Então, a facilidade vai ser nisso, consiste nisso, deles conseguirem visualizar, de repente, o servidor é do gabinete e ele só sabe as funções do gabinete. Às vezes ele precisa de consultar alguma outra informação e ele fica sem ter essa informação. Então, ele vai ter uma visão do todo. O Tribunal e a sustentabilidade. Este foi o tema abordado pela pesquisadora Viviane Amêndola da Mota, da Coordenação de Pesquisa da ESCOEX. Ela ressaltou a importância de ter um tribunal sustentável e ainda de se cobrar dos jurisdicionados os cumprimentos de exigências de sustentabilidade no meio ambiente. Nosso tribunal está com uma intenção de trabalhar com ações sustentáveis na área interna e externa. Então, a gente tem a vontade de transformar um tribunal num tribunal sustentável e, para isso, eu preciso de ter colaboradores sustentáveis. Então, a gente vai passar um pouco sobre essa importância, sobre o significado e ações que você precisa ter para ser sustentável. E também trabalhar com ações externas, mostrando formas como a gente pode atuar em licitações ambientalmente corretas, em ações que, na verdade, preservem a questão ambiental a partir do cumprimento da lei ambiental. Então, o tribunal tem intenção também, na parte externa, de buscar fazer com que seus jurisdicionados cumpram as normas jurídicas ambientais. Então, por exemplo, a primeira intenção, o primeiro projeto que a gente vai ter é com relação à questão dos resíduos sólidos. Os jurisdicionados estão acabando com seus lixões? Não estão? Qual o prazo para isso? Então, na verdade, no quesito externo, a gente vai buscar saber sobre essas situações. Encerrando as atividades do seminário, os servidores se informaram ainda sobre a evolução da apreciação dos atos de pessoal, o SICAP. O assunto foi destacado pelo auditor de controle externo, Antenor de Oliveira. Através desse sistema, os jurisdicionados estão podendo hoje mandar via sistema, o SICAP, essas informações, tanto de admissão como de contratação, para o tribunal ser apreciado. Os processos de aposentadoria e reforma ainda estão em forma física, vamos dizer assim, né? Eles aportam aqui no tribunal, no protocolo, eles são digitalizados e são inseridos no nosso sistema do ETCE, para serem apreciados pela ICAP, que é a inspetoria especializada no tribunal para analisar esses atos, né? E eu acho de muita valia a nossa fala para os servidores novos que estão chegando, porque esses processos, em algum momento, vão aportar nos gabinetes dos relatores. E é nesse momento que eles devem ter o mínimo de conhecimento para ver se o que a inspetoria está falando, analisou, emitiu a análise dela, o Ministério Público também se manifesta em todos esses tipos de processos, ver se o conselheiro relator vai concordar com aquela opinião da unidade administrativa, que é a ICAP, e o parecer do Ministério Público. Mais notícias do Tribunal de Contas você acompanha pelo site www.tce.ms.gov.br. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana com mais um TCE na TV.